Olá, amigos. Como relacionar família com escola durante o processo de alfabetização inicial? Todo o processo de ensino e aprendizagem, principalmente o de alfabetização inicial, precisa que analisemos o contexto em que ele vai ser realizado, tá? Para que traga resultados eficazes. Nós hoje, com o coronavírus aí rondando, né, precisamos saber como fazer isso, porque vamos precisar do apoio da família. Agora, para isso é importante o estudo das experiências que já estão sendo realizadas em todos os lugares, pelo menos aqueles cuja literatura nos dá acesso, né? Tanto em nosso país como no resto do mundo. Observando as nossas próprias experiências locais, nós percebemos que quando a família já traz o costume da prática de leitura escrita em casa, ou seja, quando pais e mães se sentam à mesa da sala da casa, por exemplo, para ler ou escrever, no momento em que seus filhos estão fazendo os seus deveres de casa, essa cultura familiar contribui de forma excepcional para um excelente aproveitamento de seus filhos na escola. Nós vemos isso claramente. Já quando essa cultura não existe, ou seja, quando pais e mães estão realizando atividades completamente diferentes das atividades intelectuais no momento em que seus filhos deveriam estar estudando em casa, ou porque são analfabetos, ou porque não têm tempo, ou porque não acham necessário, isso provoca nos seus filhos um desânimo para com as atividades escolares. Como se estudar fosse um sacrifício que só eles, crianças, são obrigados a fazer isso e que só vão se livrar disso quando forem adultos, como seus pais. Os filhos das famílias do primeiro exemplo vão ter sempre muita facilidade no desenvolvimento intelectual e muitos vão constituir aquela parte dos alunos que terá sucesso na vida, que dará uma contribuição a si mesmo e à sociedade. Já os do segundo exemplo só terão esse mesmo destino se por conta própria ou com muito esforço e incentivo dos seus professores conseguirem compensar a falta do estímulo familiar. Bom, para tentar evitar prejuízos na educação desses outros alunos e poder contribuir para uma sociedade mais bem informada, diversos países têm elaborado projetos socioeducativos visando mudar essa realidade e assim facilitar para as escolas o processo de alfabetização, letramento e aprendizagem que se segue, a aprendizagem sequencial. A ideia básica de todos os projetos é a integração família-escola, o que todos nós sabemos que não é tão fácil de ser estabelecida. Para isso, haverá necessidade do estabelecimento de um projeto específico e, naturalmente, uma boa coordenação família-escola. Analisando alguns modelos elaborados por outros países, nós vemos o seguinte: um dos programas australianos ensina às famílias como ensinar a leitura e escrita aos seus filhos, visando também melhorar o conhecimento dos próprios pais na língua inglesa e assim facilitar o trabalho da escola. Esse programa também ensina aos pais a forma correta de interagir com a escola e com os professores. Já na Grã-Bretanha, um dos programas que foi elaborado visa, aliás, que ele ainda está em atividade, melhorar os padrões de leitura e escrita dos pais dos alunos, com base nas dificuldades deles e, logicamente, nas dificuldades que os seus filhos podem herdar deles. Em diversos outros países, os programas elaborados ou são focados na formação dos pais para que possam interagir com seus filhos, ou na alfabetização e letramento integrado de pais e filhos, eles juntos, como no programa Even Start, nos Estados Unidos. Bom, o que nós vamos concluir desses estudos e das observações em nosso país é que precisamos incluir os pais no processo. Mas só que cada caso precisa de uma abordagem específica. Os contextos no nosso país variam muito. E não podemos, de forma alguma, querer padronizar, é claro. Vamos analisar o contexto mais difícil, que são, digamos, pais analfabetos e sem condições nem vontade de aprender a ler nem escrever, o que é muito comum em muitas áreas do interior.
O que nós precisamos fazer é ensinar esses pais não o procedimento de leitura escrita, já que eles não vão querer, mas a forma deles estimularem seus filhos a estudarem sozinhos. E para isso eu vou contar um caso real de uma ex-aluna minha de um dos cursos de pós-graduação pela Realiza Pós-Graduação. Ela, já formada, foi toda alegre em mostrar à sua mãe a maravilhosa dissertação que havia preparado para a sua conclusão do mestrado. Aí eu cheguei em casa, lá num povoado do interior, né? Sua mãe lhe disse: filha, como é que eu vou ler se eu sou analfabeta? Aí a filha, super espantada, não acreditou, dizendo: mas mãe, a senhora foi quem ensinou a mim e a meus irmãos, os dois hoje médicos formados, todos os dias da nossa vida, desde que a gente era criancinha, desde a nossa alfabetização. Eu me lembro disso muito bem, e sei que eles vão se lembrar também. E nenhum de nós vai acreditar jamais do que a senhora está dizendo. Pois bem, ela realmente é analfabeta. Essa senhora, com a preocupação de que seus filhos não tivessem o mesmo futuro que ela sempre procurava voltar da roça quando eles iniciavam o estudo da tarde. E ficava rondando a mesa da sala. Olhava os cadernos e reclamava: melhore a letra, faça de novo, passe a limpo. Coisa assim, né? O tempo todo. Quando um deles queria tirar alguma dúvida, ela imediatamente respondia. Olha a estratégia dela, né? Dúvida em casa? Nunca mais faça isso. Amanhã, assim que você chegar na escola, peça desculpas à sua professora e peça para ela explicar tudo de novo. Nunca venha para casa sem tirar todas as dúvidas com ela. É na escola que tiramos todas as dúvidas, para realizar todas as nossas tarefas. Aí as crianças ficavam quietinhas, no dia seguinte chegavam na escola, pediam desculpa à professora, pediam para explicar de novo e pronto, e assim ia. E assim ela, analfabeta, foi a principal responsável pela formação de 2 médicos e uma mestra em educação. Tá? Isso nos mostra que nesse caso, no caso dela, né, jamais conseguiríamos alguma coisa se nós seguíssemos um dos programas da Austrália, da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos. O programa, que foi, por sinal, super eficaz, foi desenvolvido por ela mesma, uma lavradora analfabeta, moradora de um povoado humilde no interior do Brasil. Então, a preocupação dos pais é realmente uma necessidade, mas analisando com todo cuidado a forma de preparar esses pais. Não adianta querer forçar uma pessoa já de certa idade ou com uma cultura plenamente estabelecida, por exemplo, no caso dela, de trabalho na roça, a ter que se alfabetizar para ajudar seus filhos. Eu mesmo acompanhei um caso semelhante em uma escola municipal de um subúrbio de Salvador, mas com um final diferente. A mãe, também analfabeta, com 2 filhos completamente desestimulados para o estudo. Aí eu perguntei a ela: a senhora tem revistas em casa? Que ela disse que não sentava na mesa, que ela era analfabeta, não sei o quê. Eu disse que sim. Aí ela disse: então, tenho, revista tem. A senhora sabe quando a revista está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Ela disse: isso eu sei, professor. Aí eu pedi a ela para toda tarde se sentasse à mesa com seus filhos, com a revista na mão, dizendo que é hora de todo mundo ler e estudar, e que ela também ia fazer isso naquele mesmo horário todo dia. Gente, o procedimento deu tão certo que ela se animou tanto que pediu para a diretora da escola para matricular ela no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Hoje ela já está alfabetizada e não precisa mais enganar ninguém. Bom, em outras situações, esse treinamento dos pais pode ser bastante eficaz, mas de qualquer maneira necessita de uma metodologia apropriada, como por exemplo a andragogia. A metodologia de alguns países como o Even Start dos Estados Unidos, que integra na mesma metodologia pais e filhos estudando juntos, eu não acredito que seja válido. Afinal, adultos e crianças aprendem de forma diferente. As metodologias pedagógicas têm que ser modificadas para se tornarem metodologias andragógicas. Mas, em todo caso, numa coisa, todas essas metodologias coincidem: que o melhor desempenho das crianças no processo de alfabetização e letramento inicial depende não só dos professores e da escola, mas da participação ativa dos pais, que devem ser preparados para isso por alguém. Agora, se isso vai caber à escola ou não, vai depender da política educacional que se queira estabelecer no país ou até a política educacional daquela própria escola.
Forte abraço para todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.